Olá, uma vez mais nos encontramos e isto me enche de alegria e de felicidade em poder estar junto com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e também agradecer a cada um de vocês que nos acompanham cada dia no estudo da Palavra de Deus, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Temos muitos que nos ouvem, que não são inscritos, gostaríamos que se inscrevessem também. Dê ali o seu curtir cada dia e compartilhe com outras pessoas. Assim nós vamos fazendo com que a palavra de Deus chegue a muitos lugares que nós sequer imaginamos e também nós vamos fazendo com que o canal cresça e as pessoas possam ir ouvindo a palavra de Deus. Agradecemos a Deus por este dia de vida e também por termos agora estes momentos para estudarmos a sua palavra. Nós iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, estamos diante da tua presença, agradecido por mais um dia de vida, agradecido por mais este momento que vamos ter agora estudando a tua palavra. Estamos, ó Deus, agradecidos por cada um dos nossos amigos e irmãos que nos acompanham e também neste momento pedimos a unção do teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra, que nós possamos aceitar as tuas verdades e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe a cada amigo, cada irmão, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu sabes os seus problemas, as suas lutas. Dê a cada um a vitória conforme a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos dizer aos nossos amigos e irmãos que nós deveremos ter um compromisso com Deus cada dia. Buscar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, assim que nós acordarmos, termos a nossa comunhão com Ele, o nosso momento de oração, o nosso momento de estudo da Palavra de Deus e depois então seguirmos para as atividades normais do dia. Não deixemos de ter este contato com a Palavra de Deus, porque é isto que nos alimenta e que nos fortalece espiritualmente. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e nós estamos agora começando a ver, a partir de hoje e esta semana, vamos ver o início das 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia Menor. As mensagens que Jesus revelou a João através de cartas àquelas 7 igrejas na Ásia são para a nossa época também. Não é somente para aquela ocasião. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 11, nós lemos, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, 19, nós lemos: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós vemos então que no verso 11, Deus disse para João: O que vês, escreve em livro. Então estava naquele momento, João vendo, tendo a visão, ele deveria escrever num livro. No verso 19, ele diz: Escreve, pois, as coisas que viste. Então ele já tinha visto. Primeiro ele estava vendo, no verso 11. E agora no verso 19, ele já tinha visto. Então, as coisas que você viu, não é? Escreve e aquelas coisas que são, quer dizer, no presente, naquele momento, naquela época que João estava vivendo, e também, diz ainda o verso 19, e as que hão de acontecer depois disso, depois dessas coisas. Então, veja que a mensagem era para o tempo presente daquela época em que João escreveu e também para o futuro. Nós sabemos que havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia Menor. Mas as igrejas que são citadas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que nós ainda vamos estudar, representam períodos que os cristãos passariam desde a fundação do cristianismo até a volta de Jesus. O significado dessas cartas que João viu em visão e que escreveu às igrejas
este significado, eles se aplicam em 3 níveis. Por exemplo, o primeiro nível é uma aplicação histórica. Os cristãos daquelas 7 igrejas, daquelas 7 cidades para as quais João escreveu, enfrentavam muitos desafios. E um desses desafios que as igrejas cristãs estavam enfrentando naquela época era prestar adoração ao imperador romano, como símbolo de sua lealdade a Roma. Então, naquela ocasião, o culto ao imperador se tornou obrigatório, e os cristãos que se recusassem a tais práticas, eles enfrentavam julgamento e até martírio. E Jesus, então, comissionou o apóstolo João a escrever às 7 igrejas para ajudá-las nesse desafio. Por isso que um dos motivos que João escreveu, através da visão que ele recebeu, era para ajudar aquelas igrejas para que eles enfrentassem esse desafio. Porque eles tinham que prestar lealdade ao imperador romano, prestando culto a ele, adoração ao imperador. E nós sabemos que se eles recusassem, eles eram até levados a julgamento e possivelmente até a martírio. Eles perdiam até a sua vida. Então o primeiro nível é aplicação histórica. O segundo nível é aplicação profética. O Apocalipse, todos nós sabemos, é um livro profético. Como foram escolhidas só 7 igrejas, indica aqui o caráter profético das mensagens. As condições espirituais das 7 igrejas, essas condições coincidem com as condições espirituais da Igreja de Deus em diferentes períodos da história. Então, primeiro nível, aplicação histórica. As igrejas enfrentavam problemas, desafios. Segundo nível, aplicação profética. Cada igreja simboliza um período da igreja, desde João até a volta de Jesus. E o terceiro nível é uma aplicação universal. Assim como o livro do Apocalipse foi enviado como uma carta única que deveria ser lida em todas as igrejas, como nós vemos aqui, Apocalipse 1, verso 11, diz assim: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, as cartas foram enviadas às 7 igrejas e todas elas deveriam ler estas cartas. E no Apocalipse 22, no verso 16, nós lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, as 7 mensagens, elas contêm lições que podem ser aplicadas aos cristãos de todas as eras. A característica geral do cristianismo hoje é retratada como o período da igreja de Laodiceia, mas alguns cristãos podem se identificar com características de outras das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então, e no geral, a condição da igreja, a condição espiritual hoje representa o período da igreja de Laodiceia, que não era uma igreja fria nem quente, era uma igreja morna. E então é muito importante nós nos lembrarmos que Deus, ele sempre procura ir ao encontro dos caídos seres humanos onde quer que eles se encontram. Assim como João foi dito a ele que escrevesse essas coisas para as igrejas, para mostrar que Deus estava com eles e estaria com eles, então nós vemos que Deus, ele sempre teve um povo, um remanescente fiel em cada situação, em cada igreja. E Deus, ele vai ao encontro daqueles que se encontram caídos, onde quer que eles se encontram. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas precisamos nos lembrar da promessa e da bênção que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 3, que diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo.